Oi, pessoal! Estamos aqui de volta para a segunda parte de discussão dessa semana de Orgulho e Preconceito da Jane Austen. Estamos discutindo os capítulos 21 ao 30. A gente vai começar agora a partir do 27. Peço desculpas a vocês por esse retorno atrasado, porque eu demorei a salvar aqui a live anterior. Então, sejam todos bem-vindos para essa discussão. Espero que vocês contribuam também conosco nessas grande leitura de Jane Austen e sejam todos bem-vindos. Olá, Lilia. Passei Olá, um aperto aqui, novamente. viu? Passei um aperto aqui para salvar a live. Eu achei que tinha perdido. Nossa, Finalmente vocês estamos de escutam volta. bem? Capítulos 27 ao 30. Exatamente. Então, do 27 ao 30. Como eu mencionei para vocês, a respeito do 25 e do 26, eu disse que era uma sequência de alertas da senhora Gardner para Elizabeth. Uhum. E isso acontece no 25, no 26 e agora no 27 novamente. Por que isso acontece? A Lizzie, a Elizabeth, ela vai viajar com o senhor Lucas e a irmã da Charlotte, a Maria, Maria Lucas, para Londres. Uhum. E nisso, ela primeiro faz uma visita na casa dos Gardner, antes de ir fazer a visita a Charlotte. Uhum. E aí, nessa estadia na casa dos Gardner, ela conversa novamente sobre o Wickham, e mesmo sabendo que já não tem mais nada ali para acontecer, a senhora Gardner ela vai tocar na questão novamente de dizer: você ainda o julga muito bem, cuidado. Uhum. Por que ela está observando isso? Porque ela percebe que, tipo, o Wickham estava interessado na Elizabeth e de repente já está interessado em outra moça. Uhum. Então tem alguma coisa de errado aí nessa história. Então ela diz: olha, presta atenção. E aí a Lizzie vai fazer uma observação. Tem uma frase muito famosa nesse capítulo. Para quem assistiu o filme de 2005, é até engraçado ver esse comentário da Elizabeth, porque ela diz assim, pessoal: graças a Deus irei amanhã para um lugar onde não encontrarei nenhum homem amável e de belas maneiras. Os Uhum. homens estúpidos são os únicos que vale a pena conhecer. Olha aí, tem. Aí a senhora Gardner vai dizer que a Lizzie tome cuidado com esse comentário, porque Ah, parece que ela está ressentida com todos isso. os homens. Cuidado, essas palavras cheiram fortemente a despeito, né? É, Ela diz. exatamente. Uhum. É muito engraçada essa fala, porque a Liz é sempre tão centrada e tudo mais, aí de repente ela faz um comentário assim, bem tipo, quer saber? Aham. Dane-se todos. E olha bem, em curto espaço de tempo, ela já estava virada no giraia lá, assim, não quero saber de homem, ainda bem que só vai parecer estúpido na minha frente. Olha isso, hein? Exatamente. É, e aí os Gardner fazem o convite para que a Elizabeth os acompanhe a um passeio de verão, longo, indo até a região dos lagos, Uhum. ali nas proximidades de Londres. Então, ela aceita, fica animada com o pedido, porque ela vai ter a oportunidade de conhecer outros lugares, paisagens. E no Uhum. filme, essa parte é muito bonita para quem teve a oportunidade de assistir, quem não Maravilhosa. teve, a Aham. parte da floresta, né? É Uhum. muito interessante. Uhum. Tem mais alguma coisa do 27, Não, Adriana, que capítulo até você curto, observou? né? Uhum. Curto. O 28 também é curto, porque no dia seguinte fica acordado, né, o passeio da Elizabeth com os Gardner, mas esse passeio é depois da Uhum. estadia da Elizabeth lá na casa da Charlotte e do Sr. Uhum. Collins. Finalmente ela chega lá, né, ela viaja para visitar ah, o senhor e a senhora Collins. Aham. Tem uma coisa E
uma fala engraçada no pensamento, né? Não é uma fala, no pensamento da Elizabeth, que ela viu imediatamente que os modos do primo não se haviam alterado com o casamento. Ou seja, ele continuou afetado do mesmo jeito e falando só a quem ele achava que tinha que é assim, a palavra, uma expressão chula, mas puxa saco, bajular, né? E ele começa a fazer uma série de recomendações com ela, que ela não se importasse de ter roupas simples, porque ali e lá na casa da Lady Catherine ela seria muito bem tratada, Ela apesar da era diferença de louca classe. ver a Lady Catherine, né? Quase como assim, você vai ter uma audiência com a rainha, né? Quase isso. Não Quase tem problema a isso. sua vestimenta, seu toalete, né? Suas roupas, porque ela vai entender, né? Que você é uma pobre mortal. Alguma Aí coisa ele assim. conta muitas vantagens olha, a pessoa que mora aqui nessa casa, qualquer pessoa que viesse morar aqui se sentiria muito feliz. Ele alfineta a Sim, Elizabeth, mostrando, olha dizendo que, aqui, ó, olha, você não tem. Mais ou menos. exatamente, olha o que você perdeu, entendeu? Uhum, Ela conseguiu, ele coloca a Charlotte em vantagem, é, por, por um lugar relativamente simples, gente. É uma paróquia, é uma casa de um pároco, entendeu? Ele é um clérigo. Isso, assim, é uma situação confortável, não é uma situação humilhante, longe disso, é muito bom. uhum, E inclusive na edição da Penguin, quem lê Orgulho e Preconceito pela Penguin, lá no final tem uma nota falando a situação de quem eram essas pessoas, os uhum. clérigos. Não era uma situação ruim, mas só que ele enaltece o Collins de Sim. uma maneira tão desproporcional que a Elizabeth olha e diz: tá, e, Uhum, né, não tinha mais o que dizer. uhum. Ah, Questão que eles passaram a maior parte do tempo falando sobre as novidades de Hertfordshire e repetindo verbalmente o que tinha sido comunicado por carta. Então, para quase uma Miss Bates aí, relatando tudo que ela tinha lido, né, lido ou escrito nas cartas com a Jane Fairfax, lá de Emma, mas voltando aqui, ele faz um repeteco, acho que para se autoafirmar. A impressão que eu tenho é essa. Porque é o interesse dele. Uhum, A Camila Fonseca, ela diz, como alguém pode estar feliz se colocando sempre como inferior, uhum, né? Coitado. É o que ele tenta fazer o tempo inteiro. Ele cria uma situação existente só na cabeça dele de que tudo é vantajoso em relação à pessoa dele. As relações que ele estabelece, ele uhum. coloca a função dele e a vida que ele leva, o Collins, muito acima do que é de fato, entendeu? Não é Uhum. uma vida ruim, mas também, nossa, não é, uma vida como a do Darcy, não é Pemberley, é uma É, casa simples, gente, confortável, porém simples. a E Becca. a Duda, Ah, Graciana, ela coloca que a única coisa que o Wickham não mentiu, como a Lady Catherine é nojenta. isso aí ele foi sensato, né? Foi honesto. E a É Becca disse verdade. bem, a Becca Valente, que a Lizzie ficou impressionada, pois vê que a Charlotte, estava relativamente feliz ali, né? O que era inadmissível para Elizabeth Bennet pensar Mas aquela felicidade é o conforto, né? naquele lar, sim, né? E talvez uma visão dessa da Elizabeth de acho que é uma visão sensata de casar por sentimento, né? Mas é uma visão romantizada também, de que se não for desse jeito, não dá certo, né? E é o contrário que era o que acontecia. Os casamentos arranjados eram os que funcionavam porque tinha a intenção de manter toda a herança, todo o dinheiro, todo o nome de uma família ali naquele grupinho social, né? Não expandir muito. A Charlotte não era nem a questão de ser feliz, ela estava resignada com a Uhum, situação, porque ela conseguiu o que ela queria e tudo estava muito dentro dos conformes. uhum, Só que ela deixa escapar
que, por exemplo, era um pouco cansativo, porque ela Uhum. percebia essa bajulação dele. Então, tem um momento que ela quer conversar com a Elizabeth e ela fica numa sala que não é tão confortável quanto a outra, mas Uhum. esse lugar ela sabe que o Collins não vai estar e que ela É o vai poder ter lugar um pra pouco de ela, né? sossego. Uhum. Sim, verdade. Então, você entende que ela está satisfeita com a situação, mas não necessariamente é uma felicidade, porque ela entende que ele, o Collins, tem as limitações. Uhum. Ela diz, olha, tem as vantagens e as desvantagens. Ela diz, não, né? O leitor acaba percebendo isso, que é Isso. o contentamento que ela demonstra. Alguém já falou em contentamento mesmo. E eu acho que é um É, casamento Alô, que tem tudo para dar certo, para ser duradouro, porque a Charlotte não entrou enganada, ela não entrou iludida, sabe? Então não, ela já sabia o que estava à espera dela. Ele é que talvez a gente esperasse que ele mudasse um pouquinho, né? Ficasse menos sem noção, mas ela já tinha essa concepção e talvez já antecipando talvez uma visão do que a gente vê hoje e psicólogos e outros terapeutas orientam nos relacionamentos de um modo geral, é você se colocar no lugar do outro, é você tentar entender o outro não vem pronto em você, né? Então acho que é aí uma lição aí. a Michelle até diz, né, a felicidade dela é ficar longe dele. Em algumas situações, sim, porque ah, no caso ela quer respirar um pouco, porque Uhum. ela sabe que ele não para de falar um minuto e Uhum. ele faz esses comentários desnecessários. Então, assim, ela tenta dar uma equilibrada e ela Isso. aproveita que está recebendo a visita do pai, Uhum. da irmã e da Elizabeth para poder Dá uma ter um equilibrada, né? pouco mais de liberdade. Esse excesso de Collins ali diariamente. Mas não deixa de ser uma verdade que é o que a gente está passando agora, sem fazer esse anacronismo, né? Mas na pandemia a gente também tem que ter um tempo só para a gente, porque tá todo mundo dentro de casa. Aí haja lugarzinhos assim para você se esconder em casa para ter aquele momento só seu, né? E assim, É, quando a gente fala isso, parece uma coisa estranha. Ela, ai, tipo, tava doida para se livrar do Collins, mas não é isso, né? É porque a convivência também excessiva, ela prejudica, né, minha gente? a diferença é que hoje é temporário e Aham. lá era para sempre, né? Entendo, resolvido o Collins, enfim. É, ali era para sempre e ela Sim. não tinha escapatória, não. Uhum. Ah, vem aí o capítulo 29. No Uhum. capítulo 29, o pai da Charlotte e a irmã já têm ido embora e a Elizabeth fica, né? E Aham. aí ela é convidada, finalmente a Lady Eu- Catherine vai aparecer. Este capítulo é o capítulo aqui, dentre esses 10, viu? E só uma coisa, antes da gente entrar no pá, né, no capítulo pá, tem ainda, eu escrevi assim, mas como é abobado esse sujeito? Eu escrevi mesmo no meu livro. Mister Collins teve a preocupação de lhes descrever as maravilhas que os esperavam para que o espetáculo dos salões, dos inúmeros criados e do opulento jantar não os ofuscasse inteiramente. Ele já estava criando a expectativa, sabe? Do tipo assim, olha, o que aguarda vocês é uma riqueza de mansão, com tantos criados, com tantos móveis. Só faltou enumerar, assim, né? O que tinha ali em As valores. janelas enormes, caras, um monte de coisinhas assim Uhum. E que aí vão que ele fala da juntando. toalete, né? Não fique inquieta, minha cara prima, a respeito da sua toalete. A Lady Catherine está longe de exigir de nós a elegância que ela e sua filha ostentam. Ou seja, ela já é lady mesmo e você que é pobre plebeia aí, não tem problema, vai entender que suas roupas são ruins mesmo, né? Não são de boa qualidade. É, a Aline diz, a Liz não se abala. Ela não tá nem aí, gente. Imagina, ela disse, tá, vou lá conhecer essa Lady Catherine. Eu me Uhum. equivoquei aqui. A, o senhor Lucas não tem ido embora ainda, porque eu lembrei que a Maria fica nervosa na Ah, hora que ela tá subindo as escadarias. verdade, Lilian.
Eu achei que eu que tava ficando doida de, né? Não, não, eles não têm ido embora, Não, não. né? Desculpa, gente, porque é muito engraçado que a hora que eles estão subindo a escadaria, descreve que a Maria está muito nervosa e a Coitada. Elizabeth olha e tipo, por quê? Por que que você está nervosa? Você vai para a toca do leão e a coitada da menina, muito inocente, possivelmente. Agora a Elizabeth já mostra bem um revolt aí, né? De pós-adolescente para a época, né? De não, quero ver qual é que é dessa mulher. Não é isso tudo aí que vocês estão dizendo, não. E E aí é um bombardeio, né? tem uma descrição da Lady Catherine, que ela era uma senhora alta, bastante gorda, com traços fortemente marcados que outrora deveriam ter sido bonitos. O seu ar não era conciliador, nem a sua maneira de receber as visitas era tal que lhes fizesse esquecer a sua inferioridade social. Ou seja, olha, tapa na cara da sociedade aqui que eu sou rica, né? Eu posso tudo. Então, essa descrição que é do narrador aqui, a gente já percebe que ela é uma autoridade, assim, né? Uma senhora que se impõe pela riqueza, né? Não Exatamente. os sentimentos dos outros em relação a ela. Exatamente. Então, assim, e o muito interessante é, Beni, eu sou rica completamente, né? E é muito interessante que, pelo fato dela se sentir essa pessoa tão imponente, ela se sente no direito de fazer uma verdadeira sabatina com a Elizabeth, Sim, né? Ela faz muitas. É isso mesmo, eu sou a engenheira civil e você é o cidadão aí, qualquer, Elizabeth. tem isso, essa fala atual, né? Exatamente. Então, ela vai dialogar, vai querer conhecer um pouco mais a Elizabeth, ela fica interessada e ela se sente no direito, a Lady Catherine, de fazer inúmeras perguntas. Uhum, Como é a família, quantas pessoas, uhum, como as irmãs foram educadas, se uhum. existia governanta, se elas foram apresentadas à sociedade. Uhum. Ela descarrega isso de fato, gente. Ela Ela, joga todas essas ela perguntas. também tem uma passagem aqui do narrador que diz: Mas Lady Catherine parecia satisfeita com a admiração, especialmente quando era servido. Perdão, parecia satisfeita com a admiração excessiva dos hóspedes e sorria de maneira mais graciosa, especialmente quando era servido algum prato que eles não conheciam. Então, do tipo assim: olha, é a fala aí, eu sou rica. E aí vou mostrar para vocês coisas que vocês lá no lugarejo que vocês vivem, na comunidade, né? Onde vocês vivem, não tem. E ela está sempre pautada também com essa questão do dinheiro, está sempre em volta, no entorno dessa fala da Lady Catherine e do Collins, né? O dinheiro manda ali naquele momento o tempo todo. E ela pergunta, você falou da Sabatina, né, Lilia? Ela pergunta sobre a propriedade do seu pai que está destinada pela sucessão a cair na mão de Mr. Collins. Alegro-me por sua causa, continuou ela, virando-se para Charlotte. Mas não vejo a necessidade de privar a descendência feminina do direito de herdar propriedades. Aí ela desce só um tiquinho assim para ser um pouquinho humana, para falar que acha que as mulheres deveriam herdar as propriedades naquela época, né? Mas é porque a filha vai herdar, né? Só Sim. que a gente não sabe se a filha vai sobreviver à mãe, porque a saúde da menina é totalmente frágil, né? Uhum. Então, ali é uma incógnita. Mas ela fica horrorizada, Lady Catherine, porque as meninas não sabem desenhar as Sim, Bennet, né? Porque não tinham governanta, sim, porque todas as irmãs foram apresentadas à sociedade de uma só vez, porque exato. o ideal naquela época, gente, era esperar a mais velha casar e depois apresentar mais uma. Aí Isso. depois, assim, sucessivamente, na escadinha, né? Não foi uma escadinha de nascimentos das 5 meninas? Seria a mesma coisa para apresentar à sociedade e, assim, conforme uma das irmãs fosse se casando. Uhum. Só que ali na história, é, a Elizabeth coloca por que que
uma vai se divertir, as outras não, só porque existe essa obrigação social. Aí a Uhum. Lady Catherine fica horrorizada, mas como assim? Vocês não seguem esse padrão social? E é mais ou menos a mesma coisa que as pessoas poderiam se perguntar, mas como assim vocês não tiveram esse tipo de educação? É o absurdo que hoje em dia a gente ouve por aí. Como assim os alunos da rede X, né, no caso da federal, por exemplo, não tem celular, não tem internet? É uma concepção de que assim, se eu tenho, todo mundo tem. Se a minha filha teve governanta, que absurdo, né? Assim, aí ela também usa essa ausência da governanta para diminuir, né, a Elizabeth Bennet, para colocar Dizer ela, que a mãe foi explorada, né? hum, Ela diz, a sua colocar mãe deve ter sido no muito explorada. Ela mede, ela usa a régua do nível social dela para querer saber como é a vida dos lá no outros. alto que ela coloca, né, a Ela régua. diz, se não tem governante, é impossível ser educado. Uhum. Sério. É Aí assim, tem o é, golpe final é quando a Elizabeth se recusa a dizer quantos anos tem, né? sim, aí acabou. Mas veja bem que coisa mais complexa isso. Não é nem questão de ser velha ou não, né, para Elizabeth, mas assim, que invasão de privacidade ficar perguntando a sua idade. É porque assim, aquela pergunta eu acredito que a Elizabeth só não quis dizer, porque ela já estava ali saturada, dizer, olha, tem a Maria, que é irmã da Charlotte, É, tem o senhor Lucas, você não conhecia nenhum dos dois, então por que essa direcionar todo um questionamento só para mim? Conhece as outras pessoas que estão aqui, que estão vindo te visitar, não mas direciona tudo para mim, não. clara, né? Uma intenção clara de, sei lá, espezinhar e vasculhar a vida da Elizabeth, porque ela já estava sentindo o problema ali chegando com relação à filha dela e o Darcy, né? Ela já estava achando que a aliança podia ser desfeita, a aliança que foi, né, forjada ali na infância dos dois, do Darcy e da filha. No capítulo 30. Tem mais alguma coisa do 29? Não, podemos ir. É no 30 que isso fica bem evidente, porque que ela faz todo esse questionamento, porque ela já tem escutado a respeito da existência Uhum, já tinha escutado, né, sobre a Elizabeth, e aqui sim, gente, aqui o senhor Lucas e a Maria vão embora e a Lizzie isso. permanece até o período da Páscoa, que estava se aproximando. Uhum, Então, ela novamente ia ser convidada para jantar em outras oportunidades em Reis, ser sabatinada de novo pela Lady Catherine. No capítulo, duas coisas são muito importantes. Colocando o papel, explica a origem, uhum, quem é a Lady Catherine, por que que uhum. ela tem tanta influência naquela localidade, por que que ela dá aconselhamentos e meio que age até mesmo como um juiz naquela vizinhança. Ela dava conselhos para que situações se resolvessem. Então, ela exercia ali naquela sociedade, naquela pequena sociedade, um grande papel, E né? Tinha um grande peso. Esse título de Lady não era ao acaso, né? Ela casou com um lord, era viúva de um lord muito importante na região, e ela continuou esse legado dele de ser uma conselheira local. uhum. Aí vem a questão do feriado, da Páscoa que ia se aproximando, e traria o Mister Darcy como uma visita. O Uhum. Herbert está dizendo, né, que ela desempenhava as funções de um Isso magistrado. Ela não tinha eu essa ia dizer, função. que eu grifei aqui. Elizabeth logo descobriu que a grande senhora, embora não fosse comissionada com o título de juiz de paz para o condado, Não tinha nem era um como, né? magistrado muito ativo para a sua própria paróquia e levava as menores coisas ao conhecimento de Mister Collins. Enfim, ela possivelmente não podia atuar como uma, né, Não, nessa questão de magistratura como sendo mulher, mas aí levava tudo para. E por isso que o Collins como é que o protegido dela, porque ela conseguia administrar ali, manipular com força, né? Inclusive, a né? partir dele, né? Sim, ela conseguia fazer a vontade dela, os desejos dela valer a partir do Collins, e o Collins,
como é bastante flexível, para não ser influenciável, né? Para não dizer influenciável, ela bastava ela falar e ele executava. É bem isso. Você falou de passar, né? Passaram 15 dias, passaram de maneira tranquila, e tem a questão da passagem. Passou muito tempo, né? Outro dia mesmo ele estava falando de Natal, agora já está falando de Páscoa, né, Lívia? É, E aí, isso. O Natal foi com os Gardner, no caso, né? Depois ela viaja, ela passa o tempo com os Gardner, depois vai para a casa da Charlotte. Ela passa um período de mais ou menos um mês e meio lá na Charlotte. Não é uma visita rapidinha, não. é um processo que também, para a gente entender tudo, passa-se muito tempo. É porque aqui a gente percebe essa escrita da Jane Austen, porque ela foi tirada de cartas, né? O Orgulho e Preconceito foi escrito sobre a forma de epístola, epistolar, então não dava para contar tudo o que estava acontecendo nesse mês. Então era mais ou menos um resgate que ela fez dessas cartas que os personagens trocavam Isso, entre si. Você falou aí do isso. Darcy e do Coronel Fitzwilliam, né? Isso, exatamente. A Elizabeth fica surpreendida. Só para fechar isso aqui, que a Samia fez um comentário interessante aí, as pessoas realmente ficavam hospedadas por muito tempo na casa das pessoas, a vida passava muito devagar, não tinham tantas distrações, e Uhum. era até inconveniente ficar para lá e para cá. Então, você costumava demorar um tempo considerável, pelo menos para os dias de hoje, nessas visitas que eram prolongadas, né? Ah, aí o Darcy chega e também não vai ser uma visitinha rápida e assim, eu tô aqui e de repente eu vou embora. Ele vai passar alguns dias ali na casa da Lady Catherine Aham. e leva o primo, o Coronel Fitzwilliam, que a Elizabeth fica surpresa. Por quê? Por ser parente do Mister Darcy, ela Aham. esperava o quê? Que fosse uma pessoa terrível. E Sim, ele era extremamente simpático. eu, Elisa. Ela ficou surpresa. Uhum. Eu acho que nesse quesito aí ela começa também, ela vai ter outras surpresas aí pra frente, né, na semana que vem, mas ela começa a perceber também outras nuances do Darcy a partir do olhar do Fitzwilliam ou das falas do Fitzwilliam. É, e Coronel ela Fitz... conversa com o Darcy também e Uhum. começa a sondar sobre a questão da Jane em Londres, se ela encontrou com o Sr. Bingley, e ele E diz que não, e ela fica com a pulga atrás da orelha por causa dessa situação. então tem a última fala aí, minha irmã, a última fala do capítulo, minha irmã mais velha tem estado em Londres nesses últimos 3 meses. Nunca lhe aconteceu encontrá-la. Ela sabia perfeitamente que ele nunca tinha encontrado. Isso aí é com Darcy, né? Mas queria ver se ele deixaria transparecer que estava informado do que se tinha passado entre Bingley e Jane. Parece-lhe que Mr. Darcy se mostrava um pouco confuso ao responder que nunca tivera boa sorte de encontrar com Miss Bennet. O assunto não foi mais mencionado e pouco depois os dois cavalheiros partiram. Então é aquela indecisão, aliás, imprecisão de fatos, a gente não sabe nada do que está acontecendo lá em Londres e por que o Bingley está demorando tanto a dar satisfação ou dar as caras na história, né? É, isso serão cenas dos próximos Próximo capítulos. capítulo, mesmo porque a gente já está indo para 28 minutos. Então, pessoal, peraí, na semana que vem, Lília, fala para a gente aí quais são os capítulos que nós vamos abordar. Então, né, nós vamos pegar do capítulo 31 até o 40. Isso. Você está com aquela imagem do. Pronto, 31 ao 40, semana que vem, próxima Perdão, quarta-feira. a imagem Ah, é oi? outra. Eu coloquei a do sorteio. Desculpa. 31 ao 40, que a gente vai falar Exatamente. mesmo. Não, mas não tem problema. Coloco aqui falando do 31 ao 40 Uhum. e mesmo horário, quarta-feira que vem, 8 horas da noite. Calendário, quarta-feira que vem será dia 29. Isso. E aí vocês, peço que a colaboração de vocês de voltarem, que está muito divertido, né? E, perceber essas situações entre a Elizabeth, o Darcy, a Lady Catherine que surgiu na história,
que papel que ela vai ter nesses próximos capítulos. Isso aí, ó, já Muita coisa coloquei a vai imagem. acontecer. Agora a imagem tá correta, viu? Exatamente, E a gente capítulo 31 ao 40. tem um recadinho aí para quem está participando da live e ainda não está participando do sorteio. Exatamente. Pretendemos, estou até um pouco apreensiva, porque eu acredito que a gráfica da Martin Claret está demorando um pouco para fazer as reposições, mas pretendemos sortear essa linda versão em capa dura do livro, De orgulho, né? no, de Orgulho e Preconceito, até o dia 14 de agosto. Vocês participam até a véspera, né? E o resultado sai no dia 14 de agosto. Isso. Espero que vocês compareçam nas próximas lives, participem do sorteio, vão lá no Lilia Books e confiram as publicações que eu vou fazendo por lá e as publicações da Adriana. Exato. E participem, gente. Está E sendo tão mais um, divertido e maravilhoso. obrigada, hein? Ai, e tem um Diga. recado. Ah. Sexta-feira, né? Essa semana eu estou Isso. mais ativa aqui no canal, porque sexta-feira eu vou falar sobre persuasão. É aquele projeto Conhecendo Jane Austen. Lá eu vou falar, não detalhe por detalhe do livro, mas considerações para quem não conhece muito o livro e está querendo ler Jane Austen, não sabe por onde começar, ou conhece pouco de persuasão. E eu Venham sou na próxima suspeita sexta-feira. porque eu sou time Wentworth, tá? Sou total. Olha, O vocês podem meu time já acreditar aí. passou, foi Mister Knightley. Ah, não, aí não. Mas enfim, tem todo. Bom, pessoal, agradeço a todos. Eu vi vários comentários aí de agradecimento pelas lives, mas essas lives só existem porque vocês estão aí do outro lado interagindo com a gente. Senão seriam duas doidas falando sozinha aqui e a gente relendo esse livro, né, Lília? Então, muito obrigada, que é essa Mesmo participação horário, sexta-feira, mesmo foi horário, ótima. quarta-feira que vem. Persuasão para quem não conhece. É um livro mais contemplativo da Jane Austen. Será Aqui, no canal da Jane Austen Brasil. Eu vi alguém perguntando. Vai ser nesse mesmo horário, mesmo formato. quem perdeu as últimas lives ou as lives da Lília com a hashtag Conhecendo Jane Austen, estão todas salvas no nosso YouTube. Jane Austen Sociedade do Brasil, 46 lives, agora 47, né, galera? Então, muita coisa já aconteceu. Muito obrigada por você, gente. Gente, boa Estarei aqui. noite. Eu só fiquei parada porque a outra falou Jane Austen é minha religião. Total, né? Religião. Bom, um Não- beijo para vocês, senão a gente não acaba a live. Tchau, tchau. Obrigada. Exatamente. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Tchau.